Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvamos a Ti por essa quinta-feira. Ó Senhor Jesus, Senhor, venha ser, Senhor, com cada um dos irmãos. Senhor, nos leva a desfrutar mais de Ti. Ó Senhor Jesus, a nos alimentar mais da Tua palavra. Senhor, nessa manhã, venha se revelar mais para nós, ó, através da leitura do alimento diário. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Ler com Oração de hoje diz assim: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. O ministro da nova aliança precisa ser fiel. Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança e deseja introduzir-nos no descanso. Recebemos um chamamento celestial. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Nós, que temos uma vocação do alto, precisamos considerar atentamente nosso Senhor Jesus. Ele é nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, e é o primeiro ministro da nova aliança. Jesus em tudo foi fiel ao Pai que o constituiu. O Pai é a origem de todas as ações e palavras do Filho. Jesus fazia tudo segundo o Pai o conduzia. Assim como ele foi fiel, sejamos fiéis despenseiros, ministros de Deus. Não somos ministros de homens, e sim de Deus, de acordo com a nova aliança. O que Deus nos comissionar, executaremos pela suficiência do Espírito, cumprindo nossa missão. Moisés, na antiga aliança, obteve testemunho de ser fiel em toda a casa de Deus. A expressão casa de Deus é um termo neotestamentário e se refere à igreja. Contudo, o autor de Hebreus considerou todo o povo de Israel como a casa de Deus, e Moisés recebeu uma comissão sobre o povo de Deus. Nosso Senhor recebeu tanto maior glória e honra do que Moisés. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículos 3 e 4. A casa não tem maior honra do que quem a constituiu. E quem estabeleceu nossa casa foi aquele que estabeleceu todas as coisas, Deus. No serviço do tabernáculo, podemos ver a fidelidade de Moisés como um servo. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Isso está em Hebreus 3, versículos 5 e 6. As palavras servo e ministro têm o mesmo radical em grego, diaconia, que significa serviço e ministério. Ele foi estabelecido sobre a casa de Deus para conduzir o povo de Israel desde o deserto até a terra de Canaã. E no Novo Testamento, Jesus está sobre a igreja para nos conduzir desde a nossa salvação até o reino. Aleluia! Para alcançar essa meta, devemos atentar para as advertências contidas no Antigo Testamento e novamente citadas no Novo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso está em Hebreus 3, versículos 7 a 11. Os israelitas deveriam fazer a jornada do Egito até a Boa Terra em pouco tempo. Contudo, demoraram 40 anos, porque colocaram Deus à prova. Ó Senhor Jesus!
Não pode haver em nós perverso coração de incredulidade, se quisermos ser conduzidos por Deus ao descanso. Hoje passamos por sofrimentos e padecimentos. No reino, continuaremos servindo ao Senhor, contudo será a era do descanso. Servir será um descanso para nós. Como ministros da nova aliança, precisamos aprender a servir no descanso do Senhor, especialmente aqueles que cooperam na obra servindo as igrejas. Se ao servir você fica cansado emocionalmente, abatido fisicamente ou esgotado espiritualmente, algo não está certo. Também os líderes das igrejas que servem por amar a Deus devem todos servir no descanso do Senhor. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. Assim, aquele que serve fica feliz e alegre. Pode até se cansar física e interiormente, mas desfruta do descanso. Aqueles que puseram Deus à prova não entraram no descanso, mas tombaram no deserto. Por isso, Deus repete a advertência: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículos do 12 ao 13. O que nos afasta do Deus vivo talvez não seja esse ou aquele pecado, e sim a incredulidade. Ó Senhor Jesus! Quem não crê na palavra profética não recebe o falar de Deus em sua vida. Não ouçamos a palavra com restrições ou levantando questionamentos. Deus está apresentando os encargos atuais. Talvez você não duvide das doutrinas, das verdades, mas ponha dúvidas na direção que o Senhor está mostrando. Nosso ouvir deve ser acompanhado de fé. O expolivro e a comportagem dinâmica, com o Posso Orar por Você, são instrumentos que Deus nos deu para pregar o Evangelho, salvar as pessoas, e tem produzido resultados maravilhosos. Talvez você não questione tanto, mas está um passo atrás, não participa por não crer. Você não crê que Deus pode mudar sua vida, seu casamento, não crê que Deus pode salvar seus filhos e não crê que Deus pode revolucionar sua igreja. No entanto, há um coração perverso de incredulidade, ó Senhor Jesus. A cura para isso é o arrependimento. Arrependa-se e volte seu coração ao Senhor. Seja renovado hoje mesmo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Hoje nós vamos desfrutar de que um ministro, ele precisa ser achado fiel. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas, amados, Deus não quer apenas que sejamos ministros. Amém? Nós sabemos que Ele já nos habilitou. Amém? Mas Ele ainda deseja nos introduzir no seu descanso. Amém? Senhor Jesus. E nós sabemos, queridos irmãos, que Moisés, ele recebeu uma comissão, amém? Que, na verdade, essa comissão foi um chamamento, amados, do Senhor. Ó, Senhor Jesus, um dia eu e você também recebemos. E nós sabemos, amados, que, por meio da palavra, que Moisés, ele foi considerado, né? Ele também foi achado fiel. Ó Senhor Jesus, em toda a sua casa. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele também foi achado fiel, né? E ele foi fiel àquele que o construiu. Ó Senhor Jesus. E nós sabemos quem o construiu, né? Foi o próprio Pai, foi o próprio Senhor Deus. Louvado seja o Senhor, querido irmão. Amados, e quanto a nós, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, nós vamos desfrutar de um versículo que está em 1 Coríntios 4, versículo 2, tá? Aleluia. Vamos ouvir. O que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só que versículo rico, né? Esses dispenseiros já
é o mesmo que ministros, é o mesmo que hoje cada um de nós executamos no nosso dia a dia. Então, amados, o que se requer de nós é que sejamos fiéis. Amém? Ó Senhor Jesus, o que é rico é que Moisés foi fiel, né? Graças ao Senhor, mas Moisés já passou. Agora é a nossa vez de sermos encontrados fiéis e servindo ao Senhor com todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus. E o que é precioso, querido irmão, é que nós não somos ministros de homens, né? Ó Senhor Jesus. A gente sabe que a gente não serve a homens, mas servimos a Deus. Ó, aleluia. Por isso, amados, é um privilégio. Eu e você estar servindo a Deus. E dia a dia sermos mais capacitados e habilitados por esse Senhor. Louvado seja o Senhor. E para cumprirmos dia a dia esse comissionamento, esse ministério, temos que usar a suficiência do Espírito. Oh, Senhor Jesus, nós sabemos, amados, que nós não temos suficiência alguma, não é mesmo? Nenhuma. Mas quem nos habilitou, quem tem nos comissionado e tem nos dado o Espírito é Deus. Por isso, amados, todo o nosso serviço é na presença de Deus. Oh, por meio do Espírito. Oh, Senhor Jesus. Moisés, ele ainda obteve um testemunho de ser fiel, queridos irmãos, em toda a casa de Deus. Senhor Jesus. E a expressão casa de Deus, lá no Antigo Testamento, era povo de Deus. E hoje, no Novo Testamento, é a igreja. Amém? Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. É interessante porque Moisés, amados, ele foi escolhido, né? Para levar o povo de Deus ali do deserto até a boa terra de Canaã, não é mesmo? E era um percurso que duraria pouco tempo, né? Poucos dias. Só que o que aconteceu? Amados, por conta da incredulidade daquele povo, da dureza de seus corações, né? Ó Senhor Jesus, de tudo aquilo que habitava no meio daquele povo, amados. E nós sabemos, amados, que aquele povo, ele provocou o Senhor a ira, não é mesmo? Ó Senhor Jesus, por conta disso, 2 milhões de pessoas, amados, o Senhor prometeu que só 2 entrariam na boa terra de Canaã, não é mesmo? Só Josué e Caleb. Todo aquele povo, amado, ele acabou ele acabou caindo no deserto, né? E não entraram na boa terra, como mostra lá em Êxodo. E nós sabemos, amados, que eles não entraram no descanso do Senhor, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, em nossa carreira hoje, né? Nossa carreira espiritual, que estamos galgando para a boa terra de Canaã, que hoje tipifica o reino, amém? Nós precisamos, amados, ter um coração limpo, né? E procurar dia a dia ter um coração puro. Nada de maldade, nada de idolatria, nada de provocar o Senhor a ira. Pelo contrário, precisamos estar amando essa carreira e ver que o Senhor é um Deus de toda provisão. Da mesma forma que Ele proveu para o povo ali, né? Não faltava nada para aquele povo. Ele hoje, amado, não deixa nada faltar para nós. Louvado seja o Senhor. Amados, e é rico porque uma coisa que aquele povo também teve, né? Foi um coração incrédulo. Ó Senhor Jesus. Amados, não crer em Deus, é um erro tremendo, não é mesmo? E nós hoje, louvado seja o Senhor, não podemos ter um coração de incredulidade, amém? Pelo contrário, precisamos crer totalmente na palavra de Deus e no que Ele tem falado para nós. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos, amados, como fala lá em Hebreus, né? Ó Senhor Jesus, que um coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por isso, amados, vamos crer em tudo que o Senhor falar, em toda a sua palavra. Ó Senhor Jesus. Nós não podemos colocar dúvida na sua palavra, né? Ó Senhor Jesus, mas que nós, dia a dia, né,
possamos a nos arrepender, né? E estar avançando sempre no foco, no alvo. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, essa palavra, amados, vem em um momento muito propício, né? Porque estamos em casa, numa pandemia, e hoje, amados, tem sido mais difícil avançar, não é mesmo? Oh, Senhor Jesus, mas graças ao Senhor pela sua palavra, né? De considerar o Senhor aquele que fala retamente para nós e quer nos levar para o seu descanso, quer nos levar para o seu reino. Por isso, amados, vamos nos encorajar. Em meio a todas essas dificuldades, vamos estar buscando o Senhor, crendo em sua palavra e no seu falar para nós. Louvado seja o Senhor. Aleluia.